Todos acharam? Diz assim, Lucas 5:33. Disseram-lhe então eles: por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse-lhe também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova e coloca uma veste velha, pois que romperá a nova, e o remendo não condiz com a veste velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos. Eleve o teu pensamento até a sala do trono neste momento. Peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração nessa noite, porque nós somos carentes, ó Deus, do teu ouvir, de ouvir a tua doce e suave voz, Pai. Meu Deus, envia os teus anjos neste lugar. Meu Deus, tira tudo aquilo que não é do Senhor. Eleva, meu Deus, os nossos pensamentos até o teu trono, e tira, meu Deus, todos os sofismas, o engano, a mentira, as fortalezas que Satanás construiu, muitas vezes heranças da nossa cultura, heranças, ó Deus, de religiões passadas, que foram construídas em nossa nação, em nossa mente. E ó Deus, que o novo se manifeste, que a nova aliança se manifeste em cada uma de nossas vidas, e venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita nos céus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, te pedimos, meu Deus, fica conosco e fala ao nosso mais íntimo coração, meu Pai. Em nome de Jesus, diga glória a Deus. Pode se sentar no teu lugar, querido. Baixa só um pouquinho, Radassa. O texto que nós acabamos de ler é o fundo, tá? Que nós cremos que o Senhor Jesus, Ele quer falar aos nossos corações. Nós estamos hoje encerrando um jejum de 21 dias. E o Espírito de Deus me levou a esse texto para que eu e você pudéssemos crescer aqui nessa noite. Quantos querem crescer na presença de Deus? Diga: eu quero e vou crescer na presença do Senhor. Se crê, então aplaude bem forte ao Senhor e dá glória a Deus. Querido, é muito importante. Olha, o apóstolo Paulo diz assim: olha, quando eu era menino, eu bebia um leitinho, mas agora eu já cresci, eu preciso de comer a palavra, né, sólido, o alimento sólido. Sem esse alimento sólido, nós vamos estagnar. Imagina só se a gente tivesse no leite maternal até hoje. Possivelmente o nosso corpo, ele não conseguiria. Assim, muitas pessoas estão enfraquecidas. Por quê? Porque só se alimenta do leitinho há anos. Então é necessário a gente mergulhar na palavra. E aqui nesse ministério, irmãos, nós damos ênfase na palavra, porque a gente sabe que é só a palavra que restaura a vida do ser humano. É só a palavra de Deus, irmãos. Olha, teatro muitas vezes estrutura, é muito bom todas essas coisas, mas o que verdadeiramente muda a vida da pessoa é a palavra de Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Jesus então estava ali, e os fariseus começaram a questionar Jesus, dizendo: olha,
Porque jejuam muitas vezes os discípulos de João, os discípulos dos fariseus também jejuam, mas os teus discípulos não jejuam. Então Jesus, sabendo a intenção do coração deles, começou a retrucar: olha, podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, que o esposo lhe será tirado, então naqueles dias jejuarão. Então, nós temos que entender que Jesus estava falando o seguinte, que enquanto ele estava ali na terra, juntamente com os discípulos, era um momento deles aproveitarem ao máximo a sua presença. Não era tempo de jejuar. Então, há tempo para tudo, inclusive o tempo de jejuar e o tempo de comer. Então, Jesus disse que, naquele momento, ele começa a refutar, porque muitas vezes as pessoas têm aparência de religiosidade, mas o seu coração está longe de Deus. E esse jejum que nós fazemos todos os anos, não é uma religiosidade, não, é porque nós queremos que a vontade de Deus permaneça, fique na nossa vida, e que tenhamos uma vida verdadeiramente plena na presença do Senhor, para que nós verdadeiramente venhamos fazer a vontade de Deus em nossas vidas, porque as pessoas estão andando de um lado para o outro, em busca de muitas coisas, mas uma coisa só é necessária: é estar aos pés do Senhor e fazer a sua vontade, irmãos. Nós precisamos entender que Jesus está nos chamando a fazer a sua vontade, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, aleluias. Então o intuito é de buscarmos Jesus, é de buscarmos a sua presença. O noivo foi tirado, mas o Espírito Santo foi derramado, aleluias. Quantos têm buscado o Espírito Santo? Você tem buscado o Espírito Santo mesmo? Nos dias de hoje, você tem buscado a presença do Espírito Santo? É tempo de nós abrirmos bem os nossos ouvidos, de buscar verdadeiramente a presença do Senhor. Jesus está nos dando aqui algumas características e alguns processos que nós precisamos entender, e o jejum faz parte da vida do cristão. 21 dias que nós, todos os anos, nós jejuamos em prol de um plano. Que plano? O plano de Deus para as nossas vidas. Algumas pessoas não conseguem compreender, porque lhes falta conhecimento da palavra. Algumas pessoas talvez até critiquem, é porque falta entendimento da palavra. Jesus certa vez disse: olha, essa casta de demônios só sai com o quê? Com jejum e oração. Muitas vezes, irmãos, o que está bloqueando a tua vida são demônios. Algumas vezes não. Mas uma coisa é certa: nós temos um inimigo em comum. Que inimigo é esse? É o diabo. Então, por via das dúvidas, meu irmão, pelo menos uma vez por semana faz um jejum, porque o jejum mata a carne. Eu não tinha preparado nada disso, o Espírito Santo fala sobre isso. Sabe por quê? Muitas pessoas estão perecendo, estão sofrendo ataques do inimigo. Por quê? Porque não oram e nem jejuam. São armas espirituais. Efésios capítulo 6 diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do diabo. Armas espirituais. Jejum é uma arma espiritual. Então nós precisamos nos revestir de Deus, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir os dias maus. E os dias são maus. Jejum e oração, irmãos, a gente aprende desde o início da caminhada cristã, que é muito importante. Muitos casamentos destruídos, por quê? Porque falta jejum e oração. Muitos negócios destruídos, por quê? Porque falta jejum e oração. Muitos empregos perdidos, por quê? Porque falta jejum e oração. Porque quanto menos nós oramos e jejuamos, mais nós nos tornamos carnais. E a carnalidade é assim, a Bíblia diz que a carne combate contra o espírito e o espírito contra a carne, de sorte que você não pode ser cheio dos dois. Se você for cheio do espírito, você vai ter pouca carne, pouca carnalidade.
E se você for muito carnal, você vai ter pouco Espírito. Você me compreende aqui? Diga glória a Deus. Enchei-vos do Espírito Santo, diz o Senhor. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. É tempo de você se encher do Espírito Santo. É tempo de você buscar, de orar, de consagrar sua vida, santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. São coisas importantíssimas que todo crente deveria ter na sua cabeceira de cama. Essas coisas anotadas para que você não esquecesse, mas é necessário falarmos. Santificação, santidade, jejum, oração, coisas básicas que eu aprendi desde os primeiros dias da caminhada cristã, que isso vai fortalecer. Olha, se você tem sido muito atacado na mente com coisas que não agradam a Deus, se você tem sido atacado na mente de fazer coisas que desagradam a Deus, faz um jejum assim, ó, eu quero matar isso na minha carne. Faz um jejum disso. Sim, eu quero fortalecer no Espírito. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Irmãos, quando eu me converti há quase 30 anos atrás, eu tinha tanta fome, tanta sede pela presença de Deus. Não que eu não tenha mais hoje, mas tudo que eu sou hoje, toda a minha experiência que eu tive, foi resultado daquela busca lá atrás. Não aceite ser um crente frio e nem morno, irmãos. Não aceite ser um crente carnal. Encha-se do Espírito Santo, porque ele ainda está disponível. O Espírito Santo ainda está disponível. Mas vai chegar o dia que ele vai ser tomado. A igreja vai ser arrebatada. E muitos vão sentir falta daqueles irmãos que eles dizem que são enjoados. Ou crente povo enjoado, cafona. Eles vão procurar e não vão achar. Eles vão ler a Bíblia e não vão entender nada, porque quem tem a revelação é só o Espírito Santo, irmão. E as coisas estão tudo cooperando para isso. Os sinais estão todos aí. Irmão, guerra, rumores de guerra. Isso é só o princípio das dores. Mas quando houver uma repentina paz, eles já estão costurando um acordo de paz aí. Os Estados Unidos e Israel, a gente tem que ficar ligado com o que está acontecendo. Tem que ficar ligado, sabe por quê? Porque quando o próximo presidente dos Estados Unidos assumir, com certeza vai ter um acordo de paz. Os especialistas já estão falando sobre isso, inclusive no Oriente Médio. E a Bíblia nos diz que quando vier uma aparente paz, virá sobremaneira repentina destruição. Então quem estiver no monte não volte, fica lá. Estiver em cima do telhado, não desce, fica lá. Mateus capítulo 24, 25. Esses dias estão chegando. Então, a nossa busca incessante por coisas dessa vida precisa ser dosada. Eu não estou falando para você viver alienado do mundo. A gente sim tem que viver, tem que pagar as contas, tem que trabalhar, mas você tem que dosar. De que forma você vai dosar? Eu tenho buscado mais a terra do que o céu? Se você tem buscado mais a terra do que o céu, eu sinto dizer para você que você está perdendo mais tempo na tua vida, porque você não leva nada dessa vida. Você não leva nada dessa vida. Temos passado muito tempo buscando as coisas dessa terra, mas o que importa, meu irmão, é construir, sabe o que? Riquezas eternas. Jesus falou sobre isso. Apocalipse capítulo 2 e 3, Jesus falando das igrejas. Já tinha igreja. As 7 igrejas da Ásia Menor. As 7 igrejas, Jesus certa vez disse assim: olha, você diz que é rica, você diz que é adornada, bonita, mas eu digo que você é pobre, miserável, cega e nua.
Aconselho-te que compres de mim ouro puro e refinado, onde a traça e a ferrugem não corroem. Que ouro é esse? Que riqueza é essa? É a que você acumula no céu. E como que se acumula riquezas eternas? Eu já ensinei tanto isso aqui. Porque no fim das contas, é só isso que vai valer, meu irmão. Homens milionários, bilionários, até trilionários já partiram dessa para melhor. Eles não levaram nada dessa vida. Então quero que você compreenda que conforme aquela parábola que Jesus falou, que existia um homem que tinha celeiros, e ele dizia, olha, eu vou derrubar esses celeiros porque eles já são pequenos, e eu vou construir maiores celeiros, e aí eu vou trabalhar, e então quando os celeiros estiverem cheios, eu vou dizer para minha alma, agora goza do fruto do bem do seu trabalho. Até que veio uma voz que disse, louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem feito, para quem será? Para quem que você tem construído? Qual o propósito da tua vida? Se você não estiver construindo riquezas eternas, você está perdendo tempo na vida. É isso que Jesus está falando. Então é muito importante você repensar a sua vida. Eu não estou aqui, irmãos, para fazer afagar ego de ninguém. Eu estou aqui para fazer você, irmão, um conquistador das coisas eternas. Colossenses capítulo 3 nos diz, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, porque as coisas lá do alto elas são invisíveis, mas porém eternas. As coisas visíveis são passageiras. Então, se você tem buscado mais as coisas visíveis, eu quero dizer para você que você precisa dosar. Jesus alerta naquela parábola, louco, o que você tem feito, tantas riquezas, para quem que você vai deixar? Qual é o propósito disso? Se você não está construindo para a eternidade, vai ficar tudo aqui. No entanto, se você estiver construindo para a eternidade, você está sendo favorecido lá no céu. Então você precisa de andar em propósito de vida. Propósito é a eternidade, gente. Por favor, me escute enquanto é tempo. Coloque a sua vida em ordem. Você precisa, olha, esse projeto, né, essa oração que a gente faz é para que você volte para o propósito. Quando a gente fala voltar, é andar alinhado ao plano de Deus. Olha, tudo na minha vida, já passei tantas lutas, irmãos. Já passei tantas coisas nessa minha vida caminhada cristã. Mas em todos os momentos da minha vida, eu sempre pautei minhas escolhas pelo reino de Deus. Tudo, desde quando eu me converti. Abri mão de tantas coisas. Abri mão de coisas deste mundo. Abri mão de sonhos pessoais para alinhar o propósito de Deus para a minha vida. Por quê? Porque eu estou de olho na eternidade. E eu confesso para a igreja, não foi do jeito que eu achei que seria. Mas eu continuo firme. Porque eu estou de olho na eternidade. Falo de todo o coração aberto, não foi do jeito que eu sonhei que seria. Eu não vou dizer que Jesus me enganou, irmão Derli. Mas eu tinha outros sonhos. Eu tinha outros pensamentos. Mas eu continuo olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Porque eu sei que aquilo que o diabo não pode tocar, já está guardado para mim na eternidade. Essa semana, um grande homem, grande evangelista, muito conhecido no Brasil e fora do Brasil, partiu. Apóstolo Rina, né, conhecido. Ele foi um grande evangelista, fundador da igreja Bola de Neve. Você já deve ter ouvido falar nessa igreja. Mais de 530 igrejas, espalhadas em 34 países. Foi um grande evangelista. Ele era muito conhecido no meio dos esportes, né?
ele era extremamente evangelista, né? Evangelizava os doidão, os rocão, entendeu? Jesus chamou ele para esse nicho, né? Esse tipo de pessoas, essa tribo, vamos dizer assim. E ele ganhou muitas almas, muitas. E Jesus chamou ele essa semana. O interessante é que ele estava passando uma tribulação tão forte no meio da sua casa, no seu casamento. Uma esposa estava praticamente louca, colocou o nome dele na lama, e vários testemunhos de diversos pastores, de diversos ministérios que eram com a única voz dele. Foi um grande homem de Deus, um grande ganhador de almas, mas a sua casa estava ruindo, e antes que ruísse por completo, Jesus levou ele com 52 anos. E eu só consigo me lembrar de um versículo que Jesus disse, que se o Senhor não tivesse antecipado aqueles dias, até os escolhidos ficariam para trás. Alguns escolhidos Deus antecipa até antes mesmo, sabe por quê? Para que não perca a coroa da glória. Olha, eu quero ver os meus filhos crescerem, eu quero ver os meus filhos e os filhos dos meus filhos, eu falo isso com o Senhor. Mas esse mundo, irmãos, está cada vez mais difícil. Está cada vez mais difícil. E menos pessoas compromissadas, menos pessoas fiéis na obra do Senhor. E o fardo se torna cada vez mais pesado. A cruz se torna cada vez mais pesada, porque são poucos que levam. Então eu falo para você, querido, dose a tua vida. O que você tem mais buscado dessa vida? Ah, não, pastor, eu estou construindo celeiros, para que quando eles estiverem fartos, eu possa dizer, agora goza do bem que você produziu. Não, querido, não pense assim. Não pense assim, porque você está perdendo tempo. Se o Senhor nos chamar agora, o que você construiu para a eternidade? Eu sei que eu construí muito pouco perto daquilo que Deus tem para a minha vida, mas eu já construí. São 16 anos de consagração pastoral e 28 de caminhada cristã. Igreja Nova Aliança vai fazer 15 anos agora em janeiro. Nesses 15 anos, muitas almas se converteram, muitas vidas foram restauradas. E isso o diabo não pode roubar de mim. Pode levar algumas pessoas, pode levar outras coisas, mas aquilo que eu conquistei em Deus para a eternidade, a traça e a ferrugem não corrói. Eu não falo isso para a minha glória, eu falo para a glória do Senhor. Então você não é só pastor.